Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasar de O Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasar. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa de hoje, vamos falar de um tema que dá muita dor de cabeça, literalmente. Dores de cabeça e enxaqueca. Aqui no estúdio, a gente bate um papo com a neurologista Maria Silvia de Moraes, que vai abordar esse tema aqui com a gente, Fernanda. É isso aí. No Ponto de Equilíbrio, o Claudinei Pires, o Peixe, fala conosco sobre o treinamento funcional. E a personagem da semana é a terapeuta Carolina Kepler. Tem mais, receita nova direto do Spa São Pedro. Uma receitinha fácil e prática para a gente aprender e não ter erro. Não saia daí que o equilíbrio está só começando. Começando então mais um equilíbrio, né? Isso, Fernanda. Hoje tem receita, vamos falar sobre dores de cabeça e enxaqueca. E pra gente começar, ponto de equilíbrio. Claudinei Pires, o Peixe, participando aqui com a gente para falar hoje sobre a importância do treinamento funcional. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre treinamento funcional. O treinamento funcional se refere a atividades que nós fazemos no nosso dia a dia ou atividades esportivas específicas. Os movimentos relacionados ao treinamento funcional, eles imitam partes ou o todo desses movimentos, tá? Ele é de grande valia para pessoas que não podem exercer exercícios de alta intensidade com muita sobrecarga. E ajudam extremamente o atleta para aprimorar os seus movimentos esportivos específicos. Hoje em dia nós temos uma variedade de formas de treinamento funcional. Um deles é o treinamento funcional propriamente dito, temos o CrossFit, todos têm sua grande valia. O que é preciso lembrar é que eles têm algumas limitações e eles precisam ser respeitados. Cuidado com os movimentos e sempre respeitando a experiência motora anterior da pessoa, ok? Obrigado, até mais. E esse foi o Claudinei Pires, o Peixe, participando aqui com a gente no Ponto de Equilíbrio. Falou sobre os benefícios do treinamento funcional que vem sendo muito procurado pelas pessoas, assim como as terapias, não é, Fernanda? Aliás, a gente quer a sua participação, telespectador. Se tem algum profissional para indicar, para participar aqui conosco do Ponto de Equilíbrio, já sabe, envie sua indicação aqui para o nosso e-mail contato@equilibrioitv.com. E vamos agora para a personagem da semana, a Carolina Kepler, que trabalha com a terapia energética. Acompanhe o bate-papo que tivemos com ela. O alinhamento energético, ele é um trabalho, ele é dividido em fases, né? São 3 fases, o processo todo ele tem 3 fases. Leva geralmente cerca de quase 2 horas, às vezes chega a durar 2 horas, dependendo do processo da pessoa, né? Ele começa por uma leitura do campo vibracional da pessoa. Depois a gente passa por uma captação desse mesmo campo vibracional que foi transmutado. E para encerrar ele tem a transmutação, o encaminhamento das energias e uma mensagem final, né? Então ele foi desenvolvido por um xamã e ele foi estudar e foi primeiro nas tribos mesmo, né? Tanto através das ervas, como é que os índios usavam as ervas para esses trabalhos de cura, e depois ele percebeu que tinha toda uma questão energética. Acho que o mais interessante é quando a pessoa tem um padrão de comportamento que ela não consegue transformar, que ela não consegue mudar.
Então ela se pega repetindo comportamentos, repetindo formas de comportamento, repetindo padrões, vícios de comportamento em todos os sentidos, que ela não entende por que ela faz isso e ela não consegue transmutar, não consegue modificar esses comportamentos. Ela enxerga que faz mal para ela, mas ela não sabe como fazer diferente. E o que acontece? Às vezes isso está como uma memória dentro da gente. Então é uma memória subconsciente, né? A técnica, ela tem um processo subconsciente muito poderoso, ela acessa o subconsciente, é através do subconsciente que esse alinhamento acontece. Mas não é só nesse caso. Às vezes a pessoa não está boa, simplesmente ela não sabe por que não está boa, ela não está se sentindo bem. Acontece de estar num processo depressivo, que ela até sabe por quê e também quer sair desse estado, né? Quer se trabalhar. É um processo, agora, às vezes a pessoa não tem nada e ela só quer se conhecer, então também é indicado. Por isso que eu falo que ela assim, não é uma técnica que tem limite ou que tem um público muito direcionado, ela é aberta, é uma técnica para todo mundo, porque o autoconhecimento acontece de uma maneira muito profunda. Se quiser fazer contato comigo, pode entrar no Facebook, o meu Facebook está como Carolina Kepler e acho que é a melhor forma de contato. Aí é só combinar, dizer qual é a sua intenção, o que você está buscando e marcar um horário para conhecer. Muito legal esse trabalho aí que a Carolina Kepler faz, atuando com a terapia energética, consciência e meditação, né, Walter? Isso, Fernanda. Agora a Mariane Nagy vai contar pra gente como é que a gente faz um suco de beterraba com maçã. Ela falou que fica muito saboroso e, além de tudo, é muito saudável. Super saudável. Acompanhe, então. Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é um suco de maçã com beterraba. Os ingredientes são uma beterraba pequena sem casca, uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de sopa de farinha de linhaça, uma maçã pequena com casca, 200 ml de água, suco de um limão Tahiti e pedras de gelo. Coloque no liquidificador a água, a beterraba, a maçã, o suco de limão e o gengibre. Bata e em seguida passe a mistura em uma peneira. De volta ao liquidificador, adicione ao líquido a linhaça e um pouco de gelo. Bata outra vez e sirva. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Eu não falei pra você, Fernanda, que ia ficar super legal esse suco aí. Além de bonito, é rico em beta-caroteno. Fica a dica pra você, beterraba com maçã. Valeu, Mariane Nagy. Facinho de fazer, é isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta o bate-papo é com a neurologista Maria Silvia de Moraes. A conversa é sobre dores de cabeça e enxaqueca. Não saia daí. Era um incômodo sujo, como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai. Play, levanta e anda, vai. Não importa o desafio. Quasar, não pare. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. E o programa hoje vai falar sobre dores de cabeça e enxaqueca. Aqui conosco está a neurologista Maria Silvia de Moraes. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Maria Silvia, afinal, qual a diferença entre dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca? No nosso país, enxaqueca ficou como um sinônimo de cefaleia, de uma dor de cabeça forte. Mas na verdade é um subtipo de dor de cabeça.
Então existe mais de 150 tipos de dores de cabeça e é por isso que às vezes os mais comuns se tornam sinônimos, mas cefaleia e dor de cabeça são sinônimos, verdadeiramente. Certo. E enxaqueca é um subtipo de cefaleia. Agora, o que é mais comum? O mais comum é a cefaleia tensional, a cefaleia fortuita que você pode ter numa gripe, num resfriado, um dia que você estiver cansado. Das dores de cabeça especificamente que o neurologista trata, a enxaqueca é a mais comum. São 150 tipos de dor de cabeça? São 150 tipos de dores de cabeça. As primárias, como a enxaqueca, são um distúrbio neuroquímico. Então, o neurologista trata. E há dores secundárias também, que às vezes as pessoas confundem, como sinusite, mas aí já não é uma cefaleia tratável pelo neurologista, que vai tratar é o otorrino. Como é que é? Quando é primária e secundária? Primária, Isso, ela primária é a causa, a própria doença causa a dor de cabeça. A dor de cabeça é a doença. Tá. E na secundária tem um fator desencadeante conhecido como doença. Então, uma sinusite, um distúrbio de ATM, mas aí você trata de outra forma, mas também tem tratamento. E é mais comum nos homens ou nas mulheres? Não, a enxaqueca é bem mais comum nas mulheres, então 20% quase da população tem, mas a proporção de 2 para 1. Então, as mulheres têm também o agravamento hormonal e o ciclo hormonal que também faz com que a enxaqueca principalmente seja mais frequente. Então, é mais comum nas mulheres, sim. Então, aquela brincadeira que o pessoal fala hoje, essa noite não, que eu tô com dor de cabeça, é séria, não é brincadeira. É séria e estressa muito o neurologista. Porque a gente não gosta que isso seja colocado assim, dessa forma, que é uma forma difícil de lidar, né? Porque é algo que interfere na rotina das pessoas, interfere na vida. Como esse exemplo que você deu, né? Hoje, então, é dor de cabeça. Mas a enxaqueca é mais comum nas mulheres, a dor de cabeça a cefaleia, a dor de cabeça em si é mais comum nas mulheres. Também. Porque a maior predominância é de enxaqueca. Tá. Então, acaba sendo nas mulheres mesmo. E as crianças, elas também sofrem bastante com dor de cabeça? As crianças sofrem porque nem sempre elas têm todos os sintomas. A enxaqueca, a dor de cabeça é apenas um dos aspectos do que a pessoa sente. Então, a criança às vezes tem crise com vômito, a criança tem crise quando tem uma prova, quando tem um passeio da escola, tudo que gerar ansiedade para ela pode dar. E normalmente o adulto não considera isso tão significativo. Então, assim, tá queixando porque não quer fazer a prova ou porque tá assustado com o passeio. Na verdade, é uma crise de enxaqueca. E tem alguma ligação com genética? Isso a pai e a mãe têm, o filho pode ter também? Certamente que sim, já é estudado, já são definidos. A própria enxaqueca tem pelo menos 5 subtipos. Então, alguns deles são de característica genética, sim. Então, às vezes, na minha família, por exemplo, felizmente, nós não temos. Então, eu tenho certeza que enxaqueca eu não vou ter. Tem alguma idade, alguma média de idade que a pessoa começa a ter ou tende a ter mais dor de cabeça e enxaqueca? Sim. Nos meninos, no sexo masculino, normalmente é quando vão para a escola. Primeira série, segunda série, é aquela situação de tensão, de cobrança, de restrição de brincar. Nas meninas começa mais no período de início de menstruação. Então, na menarca é mais comum na mulher. Às vezes dá um espaço de tempo. Na fase adulta é bem comum você ter uma piora. Na fase que você tem mais preocupações, compromissos. E depois, felizmente, a maioria das pessoas, mesmo que não tratem, tem uma melhora quando a dor não é frequente. A gente tem como evitar a enxaqueca, a cefaleia? Olhe, você pode ter um padrão de vida o mais regular possível e isso vai ajudá-lo. Mas como é uma questão neuroquímica, pode acontecer que a simples mudança química no seu cérebro te cause a dor de cabeça. Então você deita bom e você pode acordar com ela, não tendo feito nada diferente. Até essa questão, né, o deitar, o posicionamento, muita gente acorda com dor de cabeça e daí se levanta, acaba melhorando. Sim. Então, esse é um tipo específico de dor de cabeça. Esse é um tipo específico e provavelmente relacionado com coluna cervical ou às vezes com ATM. Então, com tensão muscular, na verdade. Então, esse tipo quando procura o neurologista, a gente afasta as outras patologias e às vezes a gente tem que orientar no sentido de como se posicionar e se tiver uma questão de ATM, tratar. E se for questão de tensão muscular, tratar também, porque essa tensão muscular noturna é involuntária. Então, a pessoa não tem um controle sobre isso. Ela dorme, ela fica tensa durante o sono e acorda com a dor de cabeça.
Agora, tem o histórico da pessoa, tem que se analisar diversos fatores até para recomendar um tratamento. Sim. Mas tem um tratamento, digamos assim, mediano para todas as pessoas ou cada caso é um caso mesmo? Olha, existe um grupo de medicamentos que atua muito bem, que são medicamentos chamados tricíclicos. Então, se eu tivesse que dar um tiro no escuro, eu escolheria um tricíclico para tratar sem tanto detalhe. Agora, o mais correto do tratamento é ele ser bastante personalizado, porque aí você vai ter a medicação de acordo com os seus sintomas associados e não só com a enxaqueca. A pessoa que sofre de dor de cabeça, o maior erro é o quê? A automedicação, é isso? A automedicação é um erro, porém não tomar medicamento também é um erro. Porque quanto maior o seu grau de dor, mais você se habitua a ela e mais você vai precisar tomar medicamentos potentes. Então, a gente fica aí entre a cruz e a espada. Se você toma logo que começa, a tendência é você usar frequentemente. Se você aguenta muito, você às vezes tem que tomar uma quantidade maior. Então, o melhor é procurar um neurologista. Maria Silvia, a gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para o estúdio para esse bate-papo sobre dor de cabeça e enxaqueca. Não saia daí, é rapidinho. Era um cômodo, sujo, como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai. Play, levanta e anda, vai. Não importa o desafio. Quasar, não pare. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. De volta com Equilíbrio, hoje falando sobre dores de cabeça e enxaqueca. Aqui no estúdio, o nosso bate-papo é com a neurologista Maria Silvia de Moraes. Maria Silvia, no final do bloco anterior, a gente falava sobre a automedicação, né? As pessoas estão habituadas a fazer isso, infelizmente, muitas vezes motivadas pela própria mídia, com a propaganda, a publicidade, né, de alguns medicamentos. Agora, quando é óbvio que você vai falar, sempre é necessário, né? Quando a pessoa deve realmente procurar um especialista, procurar um médico para tratar do assunto? Olha, alguns fatores mais básicos seriam se você começa a observar que a frequência da dor está sendo maior. Então você tinha uma vez ao mês, de repente você está tendo 3 vezes ao mês, de repente você está tendo 2 vezes por semana. Então essa situação, ela leva você a investigar qual é a causa da dor, afastar outras situações de possíveis fatores desencadeantes, até neurológicos. E o mais importante, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu sistema de proteção de dor está funcionando mal. Ele não vai se recuperar sozinho. A tendência, então, se você usar muito analgésico, é você transformar a sua enxaqueca numa cefaleia chamada cefaleia crônica diária. Então, mais do que 15 dias ao mês, a pessoa vai ter dor de cabeça. Ela transforma uma dor que poderia ser uma tratável numa dor crônica. É isso? Sim, porque como a enxaqueca é uma alteração neuroquímica, se eu trato esse sistema de proteção de dor, que tem vamos dizer, um transtorno de origem genética, eu evito a cronificação. Então, no passado, as pessoas tinham muito mais cuidados em tomar medicamentos, se automedicavam menos. E hoje, como você falou, inclusive com a questão da mídia, as pessoas acham que é simples tomar um medicamento, a propaganda coloca bem isso, tomou, passou, né? Só que vai vir a próxima. E até aí da farmácia, né? Você vai numa farmácia, as opções estão ali, né? Não estão atrás do balcão, estão ali na frente. Então, você escolhe os tipos. Então, isso é muito, muito importante se a gente tivesse um alerta para colocar. Tanto o paracetamol
como medicamentos analgésicos puros, como a dipirona, causam também uma transformação da dor da enxaqueca em cefaleia crônica diária. Então, eu mudo o estilo de dor, é uma dor que não é tão incapacitante mais, mas era muito mais constante. Então, você vê, num mês, 15 dias a pessoa tem dor. Ou agora, mais, né? Maria Silvia, a gente associa muitas vezes também, né? Eu sou uma pessoa que associa muito com a alimentação, a dor de cabeça. Sim. Ou que você demora para se alimentar, ou se alimenta muito rápido, alguma comida muito pesada, mais forte, que você acaba consumindo e acaba gerando a dor de cabeça. Sim. Isso é realmente fato e já emendo nessa pergunta a questão do café. O café ajuda, potencializa a probabilidade da pessoa ter dor de cabeça também? Cafeína em geral. Cafeína em acho, geral, né? sim. Refrigerantes também. O fator alimentar, ele é presente em 2/3, na verdade, dos enxaquecosos. Então, 1/3 pode comer ou não comer, não vai fazer diferença. Para quem faz, é um fator a ser considerado, principalmente no horário que você vai comer o determinado alimento. Então, muitas vezes, se você comer um alimento que você considera um pouco mais pesado no almoço, é possível que seu sistema dê conta de lidar com aquilo e não te traga a enxaqueca. Mas se você, por exemplo, comer no jantar, é possível que você possa ter a crise. A gente está falando até dessa automedicação, de uma ida à farmácia. Quem viaja aos Estados Unidos sabe aí vamos chamar de uma maneira assim até negativa, né? Sim. Mas o atrativo que é uma ida ao supermercado, que você tem os diferentes tipos de analgésico, alguma coisa com calmante, alguma coisa para dormir, quer dizer, é muito, muito sério, uma situação bem séria, realmente. É uma situação que a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a cada oportunidade que a gente tem, a gente quer enfatizar, porque não é de propósito que a pessoa compra e é desconhecida essa transformação. Agora, falando na cafeína, que é presente também em alguns medicamentos para a dor de cabeça, ela tem uma ação vasoconstrictora. Então, ela é importante, às vezes, em algum momento da dor, porque te traz o alívio, evita o sentir o latejamento da cabeça. Por outro lado, se você for um grande consumidor de cafeína, você tomar 100, 150 miligramas ao dia, que hoje é bem fácil, né, com os cafés expressos, você não tomando, você vai ter a dor de cabeça. Agora, além do tratamento com medicação, existe algum tratamento natural que dá certo, dá resultado ou é tudo crendice popular? Veja, depende da fase dos sintomas que a pessoa tenha. Muitas vezes a gente faz uma associação entre a questão farmacológica, que às vezes se faz necessária, mas é claro que se eu trabalhar com você na redução do seu estresse, numa rotina mais saudável, nessa questão alimentar, então tudo isso vai interferir. É por isso que é tão importante a questão mais personalizada, é meio que um tratamento da enxaqueca, mas na sua vida. O estilo de vida da pessoa. E o estilo de vida interfere com certeza. Isso. O Botox, agora tem muita gente falando do tratamento com Botox para aliviar esses sintomas. Ele resolve de fato? Eu estou muito feliz pelas oportunidades que eu estou tendo de conversar. A toxina botulínica, ela é usada, né, o Botox, é usada nesse padrão de dor que é chamado cefaleia crônica diária, para reverter um pouco o grau de dor. Então, numa enxaqueca que não tem um padrão de frequência deste, não há indicação da toxina botulínica. Quando a gente indica na cefaleia crônica diária, são 5 aplicações, com intervalo de 3 meses entre elas. Então, é um protocolo. Então, por isso que as pessoas se animam, acham que vão ficar lindas e sem a enxaqueca, mas infelizmente, às vezes, o resultado não é bom, porque ou não há indicação, ou não foi feito o protocolo correto. E ela é aplicada no mesmo local do tratamento estético, sim, é isso? Pode ser aplicado no mesmo local se o profissional tiver experiência com toxina botulínica. Caso não, nós mesmos aplicamos porque são outros pontos, além dos pontos que se usa para estética. Então, há os pontos da estética e há outros na região posterior e até mesmo aqui no trapézio que nós aplicamos. E aí, para ter um alívio dessa frequência, na verdade. Mas a pessoa não vai parar o tratamento medicamentoso. Veja, ela chegou num grau de dor quase diário. Então, é apenas um complemento. Agora, Maria Silvia, a gente ouve uma expressão popular que as pessoas dizem: tal pessoa está com a cabeça inchada hoje. Sim.
né? Se referindo a uma dor de cabeça, algum problema que ela tenha, tal. Sim. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente tem dor de cabeça? Ele tem um inchaço? O que acontece? Então, se você tem uma crise de enxaqueca, uma crise prolongada de mais de 12 a 24 horas, você tem um pequeno edema cerebral. Ocorre. Então, a sensação da pessoa é real, de que o conteúdo é como se estivesse maior do que o crânio comporta. Sapato apertado. Isso, porque há uma vasodilatação num dos momentos da crise e essa vasodilatação faz com que ocorra esse edema, a intra e extravascular. Então, o que acontece? Você, dificilmente numa crise forte, a gente usa analgésico. Nós usamos medicamentos de outra categoria para melhorar esse, entre aspas, inchaço, vamos dizer. Eu já tomei até heparema para resolver uma dor de cabeça. Sim. Porque às vezes é algum problema de estômago, fígado. Então, que dá uma aliviada. Durante a crise ou até antes, você pode ter um alentecimento do processo digestivo. Então é muito comum na crise ou antes a pessoa ter uma sensação de peso ou desconforto. Isso faz com que a pessoa tome e algumas vezes a pessoa melhora, né? Mas se for para vir uma crise daquelas, eu acho que não vai ter. Melhor usar outro tratamento. Melhor usar o tratamento. E uma coisa que é interessante, que talvez algumas pessoas também não saibam, há medicamentos específicos para enxaqueca. Específicos mesmo, para atuar na vasoconstricção, quer dizer, melhorar o sintoma e não só um analgésico. Então, a gente gostaria que pelo menos quando a pessoa fosse procurar algo, o farmacêutico às vezes ele pode te orientar uma medicação mais específica. É preferível do que talvez você pegar ali no balcão na farmácia. É isso aí. Maria Silvia, a gente só pode agradecer sua participação aqui com a gente, foi muito bacana, eu esclarecedora. Eu que agradeço muito a oportunidade. E a gente já está combinando aqui uma próxima vinda para falar de outros assuntos aí relacionados. Eu fico muito feliz. Estou às ordens que precisar. Neurologia. Maria Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. É isso aí. Semana que vem a gente volta com um novo tema sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar. Terça-feira, 22h30, programa inédito com reprises ao longo da semana, né, Walter? É isso, e a gente aguarda você. Até a próxima. Um beijo grande, uma ótima semana e até mais. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasart, o Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasar. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.